Fala, meu amigo nerd! Finalmente vamos comentar sobre Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, ou Doutor Estranho 2. O filme estreou agora no dia 5 de maio. Eu assisti agora no dia 4. Tô só agora falando com vocês, mas, cara, que chuva de spoilers muito antes deste filme. E agora, inclusive, muita gente já falando tudo, entregando tudo. E agora chegou a vez do Fury aqui, humildemente, falar também deste filme para vocês, meus amigos. Então, senta aí, que a gente vai comentar bastante coisa e alguns segredos que praticamente vão definir o futuro da Marvel daqui pra frente. Bora! Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Como é Bom Ser Nerd. E vamos falar de Doutor Estranho 2, Multiverso da Loucura. Muita coisa, que loucura, que filme maluco, mas essencialmente lindo, meus amigos, lindo. Eu vou dizer pra vocês, foi uma grata surpresa, como eu sempre gosto de classificar filmes bons que eu tenho a oportunidade de assistir. E esse é um que entra pro hall daqueles queridos que a gente tem que deixar aqui de lado da cabeceira para definir que ele foi um divisor de águas daqui pra frente. Bom, se você está chegando agora, seja mais do que bem-vindo. Meu nome é Alex Fury, esse aqui é o canal Como é Bom Ser Nerd. Aqui a gente fala de quadrinhos, fala de série, fala de cinema, fala de tudo que a gente gosta dentro desse universo fantástico, dos quadrinhos para as telas. E se você ainda não é um inscrito, aproveite e deixa aqui embaixo a sua inscrição no canal. Dá um clique aí no sininho para ativar as notificações sempre que houver vídeos novos por aqui. Visite as nossas redes sociais, que é por lá que a gente deixa os avisos antes, sempre que postarmos as novidades por aqui. E claro, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos e principalmente deixa aqui embaixo o seu like, que isso ajuda bastante esse trabalho que a gente tanto ama fazer. Vamos lá então, eu quero começar falando Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, deles que praticamente ilustraram o caminho, pavimentaram o caminho dos trailers desde então e que foram uma grande surpresa para nós, os Illuminati. Exatamente, os Illuminati, o grupo que define o futuro dos universos, do universo, enfim, de tudo aquilo que está ao alcance dos olhos. São eles que definem tudo aquilo quando a coisa sai da linha. E os Illuminati que foram apresentados aqui pra gente nesse filme fogem um pouco da regra daquilo que a gente conhece dos quadrinhos. Os Illuminati originalmente conhecidos, na verdade eles são compostos por alguns personagens que já passaram inclusive pelo MCU e que estão para aparecer. São eles o Charles Xavier, que foi sensacional ver ele chegando lá na cadeira amarela, aquela coisa nostálgica dos X-Men, da animação dos anos 90. O Reed Richards, que representa inclusive o Quarteto Fantástico, que inclusive nem chegou ainda nos cinemas, pelo menos pelos olhos do MCU, muito menos os X-Men de Charles Xavier, que também tiveram aí seu primeiro anúncio justamente com a chegada deles no Multiverso da Loucura. O Raio Negro dos Inumanos, que apareceu, que teve a sua série, meu Deus, uma série ridícula, posso até classificar dessa forma. E depois o Namor, que ainda não teve a sua aparição no MCU, mas em breve teremos aí a presença do Rei de Atlântida chegando entre nós. O Pantera Negra também já fez parte da formação original dos Illuminati. Doutor Estranho, o Mago Supremo, também fez parte da formação, inclusive neste filme ele é citado, ele aparece inclusive como um Illuminati. E a esperança do fanservice de todo mundo, que era ver o Tom Cruise aparecendo como o novo Homem de Ferro, que é o Homem de Ferro inclusive que também faz parte, que compõe as cadeiras dos Illuminati nos quadrinhos. No filme, a gente elimina aí o Namor, o Pantera Negra e o Homem de Ferro, e dentro dessa casta, desse poderoso grupo de heróis, nós temos aí para acrescentar a Capitã Marvel, vivida aí pela Maria Rambeau, e a Capitã Carter, que inclusive teve aí a sua aparição em What If, e ela compõe aí as cadeiras dos Illuminati. E também que completa esses três últimos que saíram, o Barão Mordo, que foi o antagonista de Doutor Estranho no finalzinho, obviamente, e agora ocupa uma das cadeiras dos Illuminati. Bom, é legal a gente ver a composição, inclusive eu quero ressaltar
apesar de ter sido falado muito pouco. Inclusive, eu acredito que o próprio Kevin Feige deva ter colocado ele mais por prêmio de consolação, mas um prêmio de consolação que, francamente, eu gostei muito de ver. O visual que ele ganhou, que ficou original, ficou perfeito, ficou muito fanservice, que foi o Raio Negro do Rei dos Inumanos. Ele inclusive tem o diapasão certinho aqui na cabeça. Isso já tinha saído dos spoilers, inclusive na semana passada, uma semana antes do filme estrear. Tava lá os Illuminati todos enfrentando a Wanda. Bacana como eles introduzem o John Krasinski, que faz aí o Reed Richards do Quarteto Fantástico. Muito bacana, outro fanservice lindíssimo. Gostei bastante da presença do John Krasinski. O Charles Xavier com a cadeira amarela, eu já falei agora no começo do vídeo. Que coisa linda, o público no cinema foi a loucura. Porque foi um fanservice, assim, muito bem encaixado. Ele deveria realmente aparecer, não foi algo assim só para atrair público, não foi uma coisa montada para poder fazer hype. Foi um momento do filme que realmente necessitava da presença de todos eles e deixa um gostinho aí do que acontece exatamente nesse universo onde eles residem. Na verdade, esses Illuminati, eles não são os Illuminati que perpassam por todos os universos, se for parar pra pensar. No filme, eles residem exatamente neste universo que ele é intitulado nesse momento como Universo 838. Na verdade, o universo canônico da Marvel que nós conhecemos é conhecido como o 616, que abarca todas as histórias clássicas que a gente conhece. Esses outros universos são what ifs, por assim dizer, daquilo que é comum da gente. E ali a gente tem todo esse grupo de heróis que vai enfrentar a grande ameaça multiversal, que é a Wanda, que possui o conhecimento do Darkhold, já fez um estardalhaço no começo do filme e tá dentro do QG dos Illuminati. E é finalmente quando a gente vê um embate da Feiticeira Escarlate contra os Illuminati, que inclusive tem alguns trechos que mostram nos trailers. E meus amigos, vamos combinar, a gente em mundo dos heróis não pode ter diplomacia, cara. Ou você dá a primeira porrada ou você morre. E é justamente o que acontece. Reed Richards querendo fazer aquela média e não tem jeito. A Wanda dilacera o Homem Elástico, o Reed Richards, o líder do Quarteto Fantástico, como se fosse macarrão, meus amigos. Exatamente, ela faz do cara um monte de filetinhos que aos poucos se dissipa e acaba por terminar na morte do Reed Richards. E ali começa um grande embate, obviamente. E claro, como que você vai enfrentar o cara que tem o grito supersônico, o grito mais poderoso dos Inumanos, que é o Raio Negro? E nossa, cara, o que a Wanda faz é justamente a inteligência da maldade, por assim dizer. Na hora que o Raio Negro vai se propor a dar o seu grito supersônico, pode ser assim que eu posso classificar, a Wanda reconstrói a realidade no rosto dele e tapa a boca dele. Quando ele vai dar um suspiro desesperado por não ter uma boca, ele automaticamente refrata o seu poder dentro de si mesmo e ele destrói o seu cérebro, a sua cabeça, ela murcha, cara. Ele consegue dar um grito dentro dele mesmo e ele se mata com o próprio poder. Que cena, cara! Que cena, e você vê o poder que aquela mulher tem em nome de tentar alcançar os seus filhos. E assim se prossegue, ela vai pra cima da Capitã Marvel, é uma luta incrível, é uma luta assim ferrenha, e ela luta obviamente com a Capitã Carter, que mostra suas habilidades, mostra que é realmente poderosa, mas infelizmente ela acaba tendo um destino cruel, como o próprio Darth Maul teve quando o Obi-Wan Kenobi corta ele ao meio, mas a Wanda corta a coitadinha da Capitã Carter com um escudo. Cara, que coisa absurda, cara. E é o detalhe, o que me espantou nessa cena é por que a Capitã Marvel se rendeu, sendo que ela tem um poder binário, ela é muito poderosa. Mesmo nesse universo a gente percebe que ela é over, cara, é completamente over. E a Wanda luta pau a pau com ela nesse momento, e só que tem uma hora que ela cansa da pancadaria de poderes e acaba caindo desfalecida. A Wanda aproveita a oportunidade e derruba uma enorme estátua que acaba esmagando a Capitã Marvel, coisa que eu não aceitei muito, até porque a Capitã Marvel tem um poder ilimitado. Ela poderia muito bem ter recuperado ali muito rapidamente, mas infelizmente ela teve esse destino cruel. E a gente vê o
O tamanho do poder da Wanda enquanto contra os Illuminati. Ela destruiu todos eles em menos de 5 minutos, meus amigos. Ela é muito over. Não, enquanto isso a gente tem o Strange, né? Vamos falar um pouquinho do Strange, como é que ele tá nessa história. Bom, o Strange ele se divide em vários personagens, se for parar pra pensar. Ele tem o Strange, que é o Defender Strange, que a gente vê nos trailers, que tem o rabinho de cavalo. O Defender Strange, ele na verdade começa o filme protegendo a América Chaves, que junto com ele estão correndo lá num local, num nexo, num espaço-tempo, onde eles estão correndo atrás justamente do livro de Vishanti, que é o livro branco que contrapõe, obviamente, o Darkhold, onde eles poderiam ter a magia necessária para poder destruir ou pelo menos frustrar os planos de algum poder que gostaria de absorvê-lo e, quem sabe, absorver a sua magia. Obviamente a gente já sabe que é a Wanda querendo o livro e tudo mais. Só que o que acontece? Os Stranges que estão nesses mundos, cada um tem uma função. Como eu falei agora mesmo, esse que faz parte dos Illuminati, aliás, esse Strange dos Illuminati, ele fez um negócio, galera. Ele fez um negócio que praticamente ele vai definir o que vai ser as próximas fases da Marvel daqui pra diante. Ele fez uma magia que eles chamam de feitiçaria onírica, que mexe com os mortos, e isso aconteceu de uma escala tão grande, e isso acabou criando uma espécie de incursão, ou seja, o choque entre mundos paralelos que acabam realmente se materializando e se chocando. Essas incursões são muito comuns nos quadrinhos da Marvel, que inclusive essas incursões foram testemunhadas pelo próprio Pantera Negra, que num determinado momento dos quadrinhos pediu para sair dos Illuminati porque não concordava com a ideia de controlar tudo, e acaba pedindo arrego para eles depois que ele mesmo presencia uma incursão testemunhando nos céus de Wakanda, e ali ele realmente percebe que o negócio é complicado e ele precisa de ajuda de gente grande. E essas incursões nesse filme foram provocadas pelo próprio Strange quando se propôs a fazer essa magia para derrotar o Thanos. E realmente é uma cena tão bonita, porque a gente vê o Strange ajoelhado para ser executado, o Thanos empalado em uma espada, na própria espada, e todos os Illuminati ali de frente para o Strange, que estava pronto para ser sacrificado. E ele é sacrificado com o grito do Raio Negro, que ao gritar, aliás, ele nem grita, só dele dizer a palavra "me perdoe", toda aquela onda de energia dizima completamente, evapora o Strange completamente. E ali é a punição dele. Aliás, se vocês viram no trailer, tem até um vídeo meu que eu coloquei na capa do vídeo, o Strange olhando para a própria estátua dele. Aquela estátua é uma mentira. O mundo precisa de heróis. Essa é a frase que o Xavier disse quando falou que fez aquela estátua do Doutor Estranho. Fez aquilo porque as pessoas precisam ter um ídolo para se apoiar e adorar. E isso, inclusive, é uma espécie de nuvem de fumaça para ninguém ficar pegando no pé. E eles utilizaram justamente a figura do Strange porque ele é um mago poderosíssimo, muito conhecido e tudo mais. E isso foi uma espécie de propaganda positiva para os Illuminati. E ali a gente sabe a verdade, que o Strange foi assassinado por eles próprios, né? E ele é responsável pelas incursões. Vamos falar de incursões, meus amigos. Essas incursões, meus amigos, fazem com que os universos se ramifiquem, se explodam, se colidam. E, obviamente, tudo isso cria pequenos fragmentos por aí. E são de fragmentos que é formado um mundo que a gente conhece nos quadrinhos comumente como um mundo de batalhas, um mundo bélico. O mundo bélico, ele é formado por pequenas placas de mundos, de grandes heróis, de grandes grupos, que cada uma desses territórios formaram um grande planeta, um grande mundo, onde cada uma dessas etapas tem as suas leis, tem as suas regras. Para vocês terem mais ou menos uma noção, é o território dos Inumanos, o território do Quarteto Fantástico, o território dos X-Men, enfim, cada um tem o seu território, o seu mundo, e tudo isso é ordenado por um único Deus. Exatamente, para quem tá esperto nos quadrinhos sabe, é o Victor Von Doom, o Doutor Destino, justamente o antagonista do Quarteto Fantástico, o grande inimigo, o arqui-inimigo de Reed Richards. Ele tá nessa história poderosíssimo. Essa história em quadrinhos, eu posso dizer para vocês, é a minha esperança do grande evento
para o qual eu sinto que as coisas estão sendo voltadas depois, principalmente, desses eventos de Doutor Estranho. Eu estou falando das Guerras Secretas, meus amigos. É a minha esperança. O Alex Fury aqui já fez a previsão para vocês há 2 anos atrás. Acho que mais do que isso, inclusive. Foi logo que eu tinha aberto o canal. Depois, se vocês quiserem, eu vou deixar o vídeo aqui no final da nossa apresentação para vocês poderem dar uma assistida lá e entender o que é que eu quis dizer com essa história de Guerras Secretas de muito tempo atrás. Bom, em meio a tudo isso, como eu disse para vocês, desculpa, eu fico empolgado quando eu falo de Guerras Secretas, é possível de acontecer porque essas incursões que o Strange deste mundo 838 realizou pode começar a movimentar entre outros mundos, inclusive o 616. Isso pode levar futuramente a um reboot de muita coisa que a gente conhece hoje no MCU. Ou seja, Capitão América pode voltar, o Homem de Ferro pode voltar, uma série de personagens aí, o próprio Mercúrio da Wanda pode voltar, muita gente pode voltar no meio disso tudo aí, porque quando a coisa é multiversal, tudo é possível, meus amigos. E nesse filme tudo isso fica muito claro, né? Eu espero que a partir daqui, todos esses pequenos pontos sejam realmente reunidos para que, obviamente, a gente chegue nessa culminância, porque é uma das histórias mais incríveis que a Marvel fez até hoje, vale a pena a gente ver isso no telão. Feito pelos irmãos Russo, digo mais, eles mesmos já disseram que gostariam de fazer as Guerras Secretas. Bom, mais do que isso, a gente tem no restante dessa história a Wanda, que está entregue, inclusive, para o seu ódio. Aliás, o seu ódio, a sua ânsia por ter seus filhos de volta, faz com que toda essa história se culmine como eu estou contando para vocês. Detalhe, há muita gente dizendo aí que a justificativa da Wanda morreu com esse filme, porque em WandaVision ela tinha tido as motivações dela, a gente entendeu profundamente o que ela fez, e que ela fizesse manifestar o Rex, fosse algo da repressão, da tristeza, da dor que ela estava sentindo. Foi tanto que ela criou o Rex em toda a cidade de Westview. Só que tem um detalhe, as pessoas dizem isso, mas se esquecem de um detalhe. Quando a Wanda finalmente aceita que ela precisa libertar as pessoas, que as pessoas não precisam viver o sonho dela, não precisam viver o mundo que ela quer, e ela altruistamente abre mão de tudo isso e liberta todo mundo, ela tem a despedida do Visão. Aí a gente vê que, inclusive, a despedida do Visão e do próprio Rex que ela criou é a despedida dos seus filhos. Tanto que quando ela vai embora com o Darkhold, a gente vê ela lá fuçando o Darkhold. Por quê? Porque ela ainda quer não só o conhecimento da magia, mas ela queria chegar até os seus filhos. Essa é a motivação. Essa é a motivação. Ela poderia ter deixado tudo isso pra lá se ela nem quisesse prestar atenção no Darkhold depois que ela levou o livro embora. Mas, uma vez que ela tem esse saudosismo com os filhos que foram criados por mágica por ela mesma, faz com que uma mãe queira de volta a sua cria. E é isso que motiva a Wanda. Tudo que aconteceu em Westview, tudo que aconteceu com Visão, não é nada se você perdeu seus filhos. Cara, não tem motivação maior. Então, é mais do que justificado. A Wanda criou um mundo fictício no próprio Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura, para poder maquiar a razão dela perseguir alguém que poderia abrir portais no multiverso e acessar as camadas que ela precisava para chegar até os seus filhos. Quem é essa pessoa? A América Chaves, que inclusive tem a sua história contada de uma forma muito rápida, mas bem concisa e bem fiel aos quadrinhos. E é bacana que eles mostram exatamente, inclusive, a roupa, a indumentária certinha e o momento que ela tem a primeira manifestação dos seus poderes, quando ela entra num momento de estresse, sugando as suas mães para um universo que ela não sabe para onde que é, e justamente destruindo todos os seus sonhos, fazendo com que ela viaje pelos multiversos, tentando encontrar onde é que estão as suas mães. É muito bacana a gente ver, inclusive a atriz está sensacional no papel, eu não consigo pronunciar o nome da atriz, mas é uma garotinha muito bacana, que inclusive já dá entrada também para os Jovens Vingadores, para compor essa equipe que logo logo vai estar sendo formada aí nos cinemas. Cara, esse filme eu vou falar para vocês, é sensacional. Mais sensacional ainda é a gente ver o próprio Doutor Estranho acessando as camadas do multiverso, encontrando o Strange
Supremo, exatamente o Strange Supremo que apareceu em What If, que inclusive tem ativado o terceiro olho, que a gente pode classificar como o terceiro olho, sendo ele o de Agamotto, que dá justamente nome ao pêndulo, a joia que ele carrega no peito junto com a capa o manto de levitação. É bacana quando a gente vê esses dois Strange se encontrando, porque no universo deles também existe o grande amor deles, a Christine Palmer, que está lá também fazendo pesquisas, tendo o caminho dela, mas obviamente os Strange e a Christine Palmer têm um destino de universo para universo em não se encontrar, em não serem um casal. É bem bacana como isso é contado e como isso justifica muita coisa. E nesse momento, o Strange, ele consegue absorver o Darkhold e matar o Strange Supremo, e a partir desse momento ele entra em combate com a Wanda. Por que eu tô falando tudo isso? Porque ele faz com que o Strange, o Defender Strange, que morre em um determinado momento da história, o seu corpo putrefado, o seu corpo já em estado horrível, ele faz com que ele se torne um zumbi amando da feitiçaria. E ele utiliza aquele corpo todo putrefado justamente para ser a figura, o avatar dele lá no universo em que a Wanda está. E é bacana, cara, porque a Wanda usa uma espécie de feitiçaria e eles lutam uns com os outros, e essa feitiçaria ativa uns demônios, cara. E o Strange consegue, de longe, cara, magia por Wi-Fi, por aí. E aí ele consegue fazer com que esses demônios sejam parte daquele morto-vivo dele, né? O Defender Strange morto-vivo. E ele cria neles uma espécie de manto de levitação com as próprias almas negras demoníacas, e ele vai em combate com a Wanda lá no local, que inclusive o local tem nome, é a montanha de Wundragor. O Wundragor é justamente nos quadrinhos a montanha onde a Wanda foi forjada, por assim dizer. É onde o alto revolucionário conseguiu fazer nela despertar os seus poderes e ser quem ela é. Bom, é muito bacana a gente ver esse combate. Ela é protegida por grandes criaturas, que inclusive são os capangas do demônio Chthon, que ficaram lá guardando o trono de quem substituiria e quem daria a vida para aquele templo, que é a própria Wanda. O templo, inclusive, onde ela está, ele é todo pensado já para uma feiticeira escarlate dominar aquele espaço. E é bacana a batalha dos dois, porque é magia contra magia. É muito bacana a gente ver que o visual daquele Strange ficou muito bacana. Por falar em bacana, palmas pro meu querido diretor Sam Raimi, que fez dessa história um espetáculo, fez praticamente toda a compilação dos seus filmes, seja Evil Dead, seja Arraste-me para o Inferno, entre outros, que ficou ali a assinatura dos seus filmes. Cara, eu posso falar pra vocês que são os jump scares que vale a pena você tomar susto, cara. Você sabe que vai rolar ali, mas ainda assim você se assusta. Tem uma cena lá que eu quero classificar aqui, que é quando o Strange tá tentando fugir da Wanda depois dela ter derrotado os Illuminati, e eles estão correndo pelos dutos de água que fica por baixo do complexo. E ali eles poderiam ter acesso, inclusive, para o local onde o livro de Vichante fica disponível, que o próprio Strange, que foi sacrificado, deixou trancado, onde somente ele tinha a chave certa para abrir aquilo ali. E a Wanda vem perseguindo eles como se fosse um daqueles demônios de Evil Dead que ficam correndo atrás de você pela floresta. É agonizante aquela cena, cara, porque além de tudo, o Sam Raimi fez um momento lá de expectativa, onde as gotinhas de água começam a cair em câmera lenta, e todo mundo sempre fica escutando aquelas gotinhas caindo, e a Wanda ficou trancafiada numa outra parte do duto que eles conseguiram fechar. E esse momento eles fazem um silêncio no cinema, cara. E esse silêncio é aterrorizante, cara, porque num piscar de olhos a Wanda se manifesta na frente de todo mundo e você toma aquele jumpscare de cara. E é Sam Raimi isso aí, cara. Sam Raimi, o filme inteirinho, cara. Tem até o Bruce Campbell, né? Que inclusive tem um easter egg que eu achei muito bacana, que o Strange faz com que o Bruce Campbell fique dando tapa nele mesmo o filme inteiro.
Isso é uma referência direta a Evil Dead, quando o Bruce Campbell, o personagem dele, tem a sua mão possuída porque um dos demônios morde a mão dele e ele precisa decepar a sua mão porque ela ficou praticamente possuída. E ela no filme tenta matar ele o tempo todo até o momento que ele decepa a mão. É muito bacana as pequenas assinaturas e é um carinho pra gente que é fã do trabalho do Sam Raimi ver tudo isso transposto para Doutor Estranho e dentro do MCU. Que espetáculo, meus amigos. Bom, só sei dizer para vocês que esse filme é um divisor de águas. Vocês se preparem que o que vem daqui para frente vai redesenhar totalmente aquilo que a gente conhece como universo cinematográfico da Marvel. Bom, meus amigos, era sobre isso que eu queria falar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar aqui embaixo a sua inscrição no canal. Clica no sininho, ativa as notificações, compartilha o vídeo com seus amigos que a gente vai falar muito mais ainda de Doctor Strange, beleza? Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de tudo isso aqui. A gente volta em breve com mais novidades. Um grande abraço e até mais no nosso próximo vídeo. Valeu!